Sejam bem-vindos à Memória de Tudo, a nossa aula hoje é sobre os substantivos. Nela nós vamos aprender sobre os tipos de substantivos e sobre as flexões que eles sofrem. Vamos lá. Primeiramente, o que é o substantivo? Substantivo, ele é a classe de palavras que nomeia os seres e também nomeia ações, estados e qualidades. Possuem 9 tipos de substantivos. Existem 9 tipos de substantivos, né? Nós vamos ver cada um desses aí. Simples em composto. O substantivo simples, ele é aquele que possui apenas um radical, e o composto é o que possui mais de um. O que seria o radical? De forma geral, uma palavra é o simples, e o composto tem mais de uma palavra, né? Um exemplo a gente pode ter de simples é sol, e o composto girassol. Nós temos aí uma palavra, um substantivo composto. Aqui também nós temos outros exemplos, como casos de garoto, árvore e cidade, que são exemplos de substantivo simples, e peixe-boi, girassol e passatempo, que são compostos. Comum e próprio. O comum, ele é aquele genérico, e o próprio é o específico, tá bom? Nós temos alguns exemplos, como o homem, a eletricidade, que são genéricos, né? Comuns. E os próprios são aqueles específicos, como é o caso de Pedro, Pelé, Brasil, né? São seres específicos. Primitivo e derivado. O primitivo, ele é aquele que não possui origem de outra palavra, e o derivado é aquele que origina-se de outra palavra, né? Nós temos alguns exemplos aí, como é o caso de pedra, que vai ter como substantivo derivado pedrada, trabalho, que vai ter trabalhador, e árvore, que vai vir arvoredo, tá bom? Concreto e abstrato. O concreto, ele vai nomear seres reais ou imaginários, que é o caso de chuva, cadeira e saci. E o abstrato, ele vai nomear ação, qualidade ou estado. Para você saber a diferença, você foca aqui no abstrato. Ação, qualidade e estado, que é a fuga, a bondade, a cegueira, né? E os coletivos? Os coletivos são aqueles que indicam um conjunto de seres, como alcateia e batalhão de soldados. Nós temos o alcateia de lobos e batalhão de soldados. Certo? Agora nós vamos para a parte mais complexa, que é a questão da flexão. O que vai ser a flexão? O substantivo ele pode ser flexionado em gênero, número e grau. Gênero para mudar se ele é feminino ou se é masculino, número que é singular, plural e grau que é aumentativo ou diminutivo. Certo? É, primeira parte vamos começar pelo de gênero. Quando nós temos a oposição de forma com diferentes palavras, como é o caso de boi e vaca, nós temos substantivos que são heterônimos. Eles possuem somente a forma masculina e somente a forma feminina. Aí a diferença faz por palavras diferentes. Não há flexão, podemos dizer assim. Além dos elementos biformes, como é o caso de boi e vaca, nós vamos ter os uniformes, né? Que eles vão sofrer três tipos de flexões aí, principalmente, que é a com um de dois, que é a oposição indicada pelo artigo, como o dentista, a dentista, né? Esse dentista, essa dentista, ele é um bom cliente, ela é uma boa cliente. E nós vamos ter os sobrecomuns, que são aqueles que servem para os dois gêneros. Não há alteração nem na palavra, nem no artigo, que é o caso de a vítima, a criança, certo? E vamos ter também os epicenos. Os epicenos são aqueles utilizados para diferenciar se o animal ele é macho ou se é fêmea, certo? A águia é macho, o jacaré é fêmea, esse tipo de coisa. São os substantivos epicenos. Flexão de número. Regra geral. Árvore, árvores. Bota o S. É a regra geral. Agora nós vamos para as específicas. Palavras terminadas em M adicionam NS, certo? Folhagem, folhagens. Terminados com AL, EL, OL e UL, troca o L por IS. Como é o caso de varal, se torna varais. Tonel, tonéis, paiol, paióis. Agora, claro, existem exceções, como é o caso de cônsul,
Consul, que vai ficar consulis, né? Mal, que vai virar malis, e cal, que vai virar calis. Aí como é que você vai saber qual é o certo correto? Fazendo exercícios. Por isso que eu sempre digo para vocês fazerem exercícios. É muito importante fazer exercícios. Inclusive, eu postei recentemente um vídeo de exercícios de ortografia oficial. Quem não viu, vai lá ver depois que terminar aqui, viu? Ó, terminados em il, em IL, né? Nós trocamos por EIS. Réptil, répteis. Agora tem aqui uma específica para terminadas com IL, que é o caso das oxítonas. As oxítonas terminadas em IL, nós trocamos por IS. Barril, barris. Palavras terminadas com X, essas não mudam. Não há mudança nas palavras terminadas com X. Xerox, ice, xerox, certo? Não muda. Terminados com ão, aí nós vamos ter três opções. A gente pode trocar o ão por ões, como em barão e barões. Ão por ães, como pão e pães. Ão por ãos, como cidadão e cidadãos. E algumas dessas palavras podem aceitar mais de uma opção, às vezes até as três opções, certo? Como é o caso de aldeão, que vai aceitar aldeãos, aldeães e aldeões, certo? Isso aqui é muito importante, por isso que é importante a questão da prática de exercícios, certo? E da correção delas. Não adianta você só fazer exercício, você tem que corrigir, principalmente aquilo que você errou ou que ficou na dúvida. E os diminutivos, nós vamos fazer o diminutivo, né? E colocar o S no final. Por exemplo, cordão. Cordão normalmente a gente colocaria cordões. Só que aí você vai tirar esse S aqui, colocar a marcação de diminutivo e o S vai para o final, certo? Número de substantivos compostos. De forma geral, todas as palavras vão ser flexionadas, né? Primeira dama, primeiras damas. Agora nós vamos para as exceções. Vai ter casos de somente o primeiro elemento ser flexionado. Quais são as situações? Quando houver preposição, que é esse elementozinho aqui que vai ligar as palavras. Nesse caso aqui, somente o primeiro elemento vai ser flexionado. Quando o segundo indica finalidade, forma ou semelhança. É o caso de caneta, tinteiro, e canetas, tinteiro, continua sendo apenas o primeiro elemento. Porém, nesse caso, que é quando o segundo indica finalidade, forma ou semelhança, nós podemos pluralizar os dois elementos, certo? Nesse caso, também se admite a pluralização dos dois elementos. Você pode fazer canetas tinteiro ou canetas tinteiros, certo? Somente o último elemento. Quando o primeiro é verbo ou invariável, que é o caso de beija-flor, beija-flores. Beija, não há flexão, é invariável de número. Então, somente o segundo será flexionado, que é o caso de beija-flores. Quando formado por palavras repetidas. Corre, 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 recorreco, recorrecos. Nesse caso, também se admite a pluralização dos dois elementos. Quando iniciado por grão, grã e bel, como bel, prazeres. Certo? Existem também aqueles que são invariáveis. Quais são os que são invariáveis? São aqueles compostos por verbos de significados opostos, né? Verbo de significado oposto, como é o que perde ganha. Aí somente o artigo será flexionado. A palavra em si não sofre flexão, continua da mesma forma. Aqueles iniciados com verbos e seguidos por uma palavra invariável, uma palavra que não vai sofrer flexão, vai ser iniciado por verbo e uma palavra que não sofre flexão. E aqueles iniciados com verbos e seguidos de palavras no plural. Certo? Já que a palavra está no plural, ela não sofre mais flexão de número. Tudo bem? E por último, flexão de grau aumentativo e diminutivo. Nós vamos ter o processo analítico, que quando a gente junta o substantivo ao adjetivo, que vai aumentar, né? Chapéu grande e chapéu pequeno. E vamos também ter o processo sintético, que é o caso de uso dos sufixos, que é o caso de chapelão e árvorezona. Certo? E vamos ter também a questão da flexão de grau, pode acrescentar um sentido carinhoso ou depreciativo à palavra.
certo? No caso aqui de chapelão e arvorizona, nós não temos esse exemplo, certo? Mas, por exemplo, meu amorzinho, amorzinho é sentido carinhoso, sim, certo? E manezão é depreciativo. E com isso chegamos ao final da nossa aula sobre substantivos. Eu espero que ela tenha ajudado vocês e lembrem-se de fazer exercícios, certo? Até a próxima!